Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre Sub-250, a linha DJI, a linha de consumo de entrada da melhor marca, na minha singela opinião, de drones pequenos e portáteis. Vamos falar sobre as características de cada um e a minha sincera opinião sobre cada um desses pequenos, grandes drones. A minha sincera opinião sobre esses 4 grandes drones. 4 pequenos, grandes drones, porque são pequenos no tamanho, mas grandes na capacidade. Vamos falar sobre as características de cada um, para que você possa tirar suas conclusões e decidir sobre qual se adapta melhor à sua realidade. Vamos começar aqui falando pelo queridinho da linha de entrada, DJI Neo, ou Neo, depende de como vocês querem pronunciar. O DJI Neo, assim como o DJI Flip, eles têm as versões com controle e sem controle, porque ambos têm uma característica muito interessante. São drones que a gente pode considerá-los como self-drones. São drones para que você possa criar conteúdo sem ter auxílio de nenhuma outra pessoa próxima. Eles podem fazer voos estacionários, observando o ponto de interesse, como também podem fazer uma série de filmagens já pré-definidas, né, pelo fabricante, que vai fazer com que você consiga os melhores takes, independente de ter muita experiência ou não em pilotá-los. Mas vamos voltar aqui, por enquanto, ao DJI Neo. DJI Neo, enfim. O DJI Neo, ele tem as duas versões, como eu falei, a versão standard, e essa daqui é a versão Fly More Combo, certo? A versão Fly More Combo, ela vai estar disponível para qualquer um dos outros drones da linha. Significa que, basicamente, ela vem o aparelho, o drone em si, o controle e mais 3 baterias junto com o hub de carregamento, certo? Esse é o famoso kit Fly More, certo? As outras versões, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, são versões mais simples, elas não são os combos, mas como vocês vão ver, vai dar para que vocês façam uso da melhor forma possível desses equipamentos, que já tem uma grande autonomia de bateria, exceto aqui a linha Neo, justamente pelo peso dessa aeronave, que é super reduzida, ela tem um peso de 135 gramas, então, por isso, a bateria dela, entre as 4 opções que eu vou mostrar para vocês, é a que tem menor capacidade. Então, esse é o DJI Neo. Aqui nós temos a versão dele com controle, que vai dar uma capacidade de voo muito mais ampla do que a versão apenas aeronave. A aeronave com controle, ela vai lhe dar muito mais autonomia de voo e vão poder fazer captações de imagens com esse pequenino drone aqui, quase profissionais. Então, é uma excelente opção na linha de entrada, desde que você utilize o controle. Sem o controle, você vai conseguir fazer várias formas de voo autônomo com ele. Porém, a questão da sua distância em relação ao drone será extremamente reduzida. Vamos começar então aqui uma pequena explanação sobre este pequeno grande drone. DJI Neo, 135 gramas, ele está aqui na categoria, como eu estou colocando para vocês, como uma opção do Sub-250, que na teoria, na lei, você não precisa homologar, assim como também não precisa pedir autorizações de voo para a ANAC. Esse carinha aqui, o Neo, ele é um que você pode ter 100% de certeza que ele não vai ter nenhum tipo de necessidade dessas autorizações. As demais versões, ainda existe uma certa sombra de dúvidas sobre como eles têm um poder de decolar com um peso acima de 250, mesmo que eles não tenham esses acessórios instalados, aí eles têm a capacidade acima de 250, tem que pedir autorização e tem que registrar o drone. Mas vamos lá. Falando então aqui sobre esse pequeno, grande e poderoso. Vou pegar a colinha aqui para ficar mais fácil. Então, esse pequeno, grande drone, 135 gramas, 18 minutos é a duração da bateria segundo o fabricante. Infelizmente, essas medições são difíceis de serem alcançadas pelo usuário comum, porque são em condições extremamente favoráveis. Porém, ele não faz feio, ele chega muito próximo a isso. Já fiz vários voos assim, próximo a 15 minutos, com uma capacidade ainda de bateria tranquila, razoável, para que ele retornasse à base. Apesar do tamanho ser bem pequeno, já eu faço o comparativo dele aqui com os irmãos maiores, ele tem uma capacidade muito grande para brigar contra o vento, que é um dos maiores vilões desse carinha aqui. Portabilidade, como vocês podem ver, ele é extremamente pequeno. Ele se esconde praticamente facilmente atrás da nossa mão. Então isso daqui facilita muito o transporte dele. Ele já tem também protetores de hélices, que já estão instalados no seu próprio chassi. Isso faz com que ele seja realmente extremamente seguro. Fazer captação de imagens sobre pessoas, por exemplo, se você estiver fazendo um aniversário na sua casa e queira dar um rasantezinho para registrar o parabéns,
esse carinha aqui, ele com certeza vai ser bem interessante para isso, até mesmo porque se ocorrer qualquer falha, 135 gramas não machuca ninguém. E com os protetores de hélice, essa possibilidade de machucar é praticamente nula. Resistência ao vento. Esse carinha aqui, ele tem resistência ao vento, que é considerado categoria nível 4, certo? São ventos de até 8 metros por segundo. A questão de armazenamento, ele não possui entradas de cartão SD, micro SD no caso. Então, o armazenamento dele é interno. Este carinha aqui, ele tem capacidade de 22 GB de memória interna. Então, tudo que você fizer, seja utilizando o controle ou apenas a aeronave, vai estar armazenado aqui dentro desses 22 GB. A câmera desse cidadão aqui é uma câmera de meia polegada, uma câmera bem interessante, apesar do tamanho e da exposição não ser tão maravilhosa, mas ela consegue fazer, para que vocês tenham ideia, vídeos em até 4K. As fotos em até 12 megapixels. Vídeos de 4K até 30 FPS. Vídeos na vertical até 60 FPS em 1080p. Aí quando se fala em vídeos na vertical, é o ponto que eu considero o calcanhar de Aquiles desse rapaz. Que ele faz um cropped. Para quem não sabe cropped, você tem a imagem aqui como do YouTube. O cropped, ele vai simplesmente cortar parte da imagem, descartando os dois lados laterais. E esse cropped, não se assustem, isso não acontece apenas na filmagem vertical, mas ele também vai acontecer na filmagem horizontal. Por quê? Porque o sistema de estabilização dele é digital. Ele existe um gimbal, mas ele apenas faz uma movimentação para cima e para baixo, ou quer dizer, qualquer variação lateral, ele vai fazer o quê? Vai utilizar o cropped para poder manter a imagem estabilizada, por mais que o drone esteja sofrendo com vento. Então, esse é o calcanhar de Aquiles desse cidadão. Um excelente equipamento. Se você tem hoje dúvidas sobre se vai gostar ou não dessa linha de entrada de drones, eu lhe diria, aposte no Neo que você vai ser feliz. Aqui nessa versão, ele está com o DJI RC-N3, mas ele também tem capacidade de utilizar outros controles, assim como o Motion 3, que aí ele já se transforma num drone FPV. O que é um drone FPV? É aquele que você utiliza aqueles óculos, os Googles, e aí você vai ter uma experiência imersiva com esse tipo de drone. São imagens muito, muito legais. Só que, com certeza, dentro dessa característica dele de utilização como FPV, você realmente tem que saber o que está fazendo, porque a estabilização dele é praticamente nula. E todos os movimentos que você fizer no controle, o drone vai obedecer de imediato. Ele não vai ter essa estabilização que o controle normal e utilização normal fazem com que ele seja um drone extremamente estável, mesmo tendo esse tamanho tão pequeno. A bateria dele é muito pequenininha, por isso que o tempo de voo dele é bem menor do que os irmãos maiores. Ele também tem capacidade de ser utilizado sem controle, onde ele vai ter o controle manual através do celular, do smartphone, onde você vai conseguir fazer voos de até 50 metros de distância do celular, e você vai ter também os modos inteligentes, que são vários. Vou usar a colinha, me perdoem. Ele vai ter o modo rastreio, o modo drone, órbita, foguete, spotlight, direction track, que eu acho bem interessante, boomerang, e o manual, onde você consegue fazer o controle através do celular. Todos esses modos de voo inteligente são controlados através desse botãozinho aqui na parte de cima dele. Para ligá-lo, aperta o botão uma vez, o segundo toque você segura, ele vai mexer as hélices. Deixa eu botar voltado para mim, que aí fica mais fácil eu enxergar. As hélices mexem. Ele vai estabilizar a câmera, ó. Chegar mais perto aí de vocês. E através desse botãozinho aqui em cima, você consegue mudar as formas de voo autônomo dele. Aqui, por exemplo, ele está no modo rastreio, e a cada toque que eu der, vocês vão escutar, ó, ele alterando. Drone, circle, rocket, spotlight, direction track. Então, cada vez que eu toco no botão, ele muda o tipo de voo inteligente que ele vai fazer. Bom, é isso que nós tínhamos para falar sobre o DJI Neo. Vamos agora para o irmão mais velho dele, um pouquinho maior. Vamos para o próximo da linha, que é o DJI Mini 3. Fernando, nós temos outras opções além do DJI Mini 3. Temos o Mini 2, o próprio Mini SE, que era antigamente conhecido como Mavic Mini, que foi o meu primeiro drone, inclusive. Por que você não vai falar deles? Porque hoje no mercado o que você encontra de forma mais fácil são esses 4 drones.
para comprar novos. Usados, com toda certeza, você tem uma gama muito maior. Mas para comprar esses drones hoje, 0 km, você vai encontrar facilmente o Mini 3 nas lojas, o Mini 4, o DJI Flip e o Neo. Por isso que eu estou colocando esses 4 para que a gente faça esse comparativo para vocês. O DJI Mini 3, ele está dentro da categoria sub-250. Ele está aqui com 249 gramas, com a bateria e com o protetor de câmera. Ele tem espaço para que você consiga colocar um cartão de memória, e quando você utiliza sem o cartão de memória, ele salva um backup no seu smartphone. Uma coisa que eu acho muito bacana para quem usa rede social, que muitas vezes, para que você tire o cartão de memória aqui, baixe ele em um acessório e aí posteriormente vai fazer a publicação, você acaba perdendo time. Então, quando você usa ele para rede social, dentre todos que estão aqui, eu acho essa praticidade de já ficar um arquivo guardado de backup no celular uma baita de uma vantagem. Outro ponto também que eu acho interessante em relação ao Mini 3 é a câmera dele. Além de ter o sistema de estabilização de 3 eixos, ela gira para a vertical e filma na vertical sem perder a qualidade. Lembra que eu falei do Neo? Que ele faz um cropped, ele corta a imagem? Esse drone aqui ele já faz a estabilização da imagem girando a câmera. Então é um ponto extremamente positivo em relação a este rapazinho. Vou desdobrar ele aqui para vocês. O outro ponto também que eu acho muito bacana dele é justamente essa questão dele ficar extremamente compacto. Vamos comparar ele aqui com o Neo. Quando ele está dobrado. Ele dobrado, ele fica menor do que o Neo. Ele desdobrado, ele já se torna um drone de maior capacidade. Aqui, no caso, ele não está com protetores de hélice, mas existem algumas versões que você consegue colocar protetores de hélice. Eu não gosto, porque o protetor de hélice, nesse caso aqui, ele vai reduzir a capacidade deste drone contra o vento. Ele vai criar uma resistência ao redor das hélices. Por isso que eu não recomendo utilizá-lo com protetores de hélice. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a ficha técnica deste rapaz. Vou pegar minha colinha aqui novamente. Mini 3, 249 gramas, 38 minutos de voo com a bateria tradicional, que é essa que nós temos aqui. Ele tem um case e você consegue retirar a bateria. Bateria de 38 minutos, que é a normal, que a gente chama dessa forma. E tem a bateria Plus, que ela promete até 51 minutos de bateria. Isto, volto a repetir, é extremamente difícil que a gente consiga obter esses parâmetros com o uso normal. Eles são geralmente obtidos em locais com tudo a favor para que o drone chegue nesses números. Eu já voei muito com o Mini 3 e o que eu posso falar para vocês da minha opinião e da minha utilização. 25, 30 minutos, tranquilamente você vai conseguir voar com esse drone. Sem ter o risco de perder o equipamento, porque a bateria ficou extremamente fraca. Enfim, lá, todos os detalhes de segurança para que você vá e faça o melhor voo com esse equipamento. Resistência ao vento, 10,7 metros por segundo, que são considerados ventos de nível 5. Então, daqui para frente, todos os demais drones, a gente já vai ter essa resistência muito boa ao vento, com algumas exceções e alguns detalhes que eu vou passar aqui para vocês quando a gente for falar do Flip. A câmera desse drone, ele tem 1.1.3, ou quer dizer, já tem um sensor um pouco maior, e isso vai fazer com que a qualidade da câmera aqui, em comparação ao drone Neo, seja absurda. Então aqui a gente consegue fazer captação de vídeos à noite, a gente consegue fazer captações de imagem 4K, como eu disse, sem a necessidade do crop, porque a câmera dele vira, certo? Eu vou demonstrar isso quando a gente estiver olhando o 4. Outro ponto também positivo, a foto deste rapazinho aqui, ele chega até 48 megapixels, enquanto aqui no Neo a gente teria umas fotos de 12 megapixels, aqui a gente consegue chegar até 48 megapixels, uma qualidade muito boa. Aqui nós vamos ter vídeos de até 4K, 30 fps. Ele não vai ser capaz de fazer câmera lenta. Então, ele vai ter um nível de capacidade um pouco reduzido em relação aos outros dois drones que a gente vai falar. Aqui ele vai fazer voos também inteligentes, como panorama, grande angular, 360 e também os quick shots, onde ele vai fazer a captação automática das imagens conforme o ponto de interesse que a gente colocar. Pontos positivos em relação a esse drone, ele aceita cartão de memória, é aquele cartão de memória V30, que é o mais rápido. Outro ponto positivo, câmera que vira e filma na vertical, ele vira e filma na vertical sem o cropped. É literalmente a câmera que vira e você vai poder ter a captação da imagem.
gimbal de 3 eixos, que vai dar total estabilização para essa câmera. Eu vou ligar ele aqui, só para que a gente possa ver o gimbal trabalhando. Aqui o gimbal já está fazendo, ó, a estabilização da imagem, certo? Vocês podem observar, ó, que conforme eu mexo a aeronave, a câmera ela está totalmente estabilizada. Se o drone voar para frente se inclinando, a câmera compensa. Se ele voar para trás, a câmera compensa. Se ele virar para a direita ou para a esquerda, a câmera vai estar sempre compensada pelo que a gente chama de gimbal, que é um sistema de estabilização. E agora nós vamos para o próximo da lista. Já passamos pelo DJI Neo, já passamos pelo Mini 3, e agora nós vamos para o DJI Flip, que na minha opinião é assim que funciona a cadeia hoje dos drones que estão disponíveis no mercado como novos. Então, a evolução do Neo, em minha opinião, é o Flip, que é o que eu vou apresentar agora. Esse é o DJI Flip, o lançamento sub-250 mais recente da DJI. Um excelente equipamento com uma capacidade de filmagem de até 4K, capacidade de filmagem em câmera lenta, e esse daqui é o meu novo queridinho, foi o último drone que nós adquirimos. Então, vocês vão ter a honra de participar junto aqui comigo fazendo o unboxing desse drone. Ele vem totalmente dobradinho, ele tem um design um pouco diferente se a gente comparar com as linhas Mini anteriores, mas ele tem características que me chamaram muita atenção e por isso eu optei por adquirir o DJI Flip. Manuais. Hélices reserva. Controle. Os cabos para a conexão do controle com o celular. Esse é o conteúdo. Porque essa versão não é a versão Fly More Combo. Essa é uma versão acima da Standard, que a Standard seria apenas o aparelho em si, o próprio drone. Essa daqui é a versão drone mais controle, certo? Essa daqui é uma das versões que eu costumo dizer custo-benefício para quem está querendo buscar um drone com uma boa qualidade e manter toda a sua capacidade de voo através do controle é a melhor alternativa. Uma característica do DJI Flip é que no momento que você desdobra as pernas do drone, ele automaticamente já vai ligar as funções dele. Aqui você já vê o gimbal estabilizado. Ele é um gimbal de 3 eixos, certo? Ele pode ser utilizado como self-drone. E essa característica dele, de ao abrir as hélices, já ligá-lo para uso, é bem interessante, porque você ganha na agilidade para poder registrar aquele momento que seria perdido se você tivesse que desmontar, abrir as pernas, ligar um rádio, enfim, você acaba perdendo o take. Com esse poderoso drone aqui, isso já não acontece. Basta desdobrar as hélices, ele já está pronto para uso. Aqui nesse botão lateral, a gente consegue desligá-lo para que eu possa estar continuando a demonstração para vocês, porque é uma característica de todos os drones sub-250 que eles acabam aquecendo se você estiver utilizando eles sem voar. As próprias hélices fazem com que eles tenham o resfriamento necessário e o próprio movimento do drone também auxilia na refrigeração. Porém, se você mantê-los ligados de forma estacionária, sem as hélices estarem em funcionamento, acaba ocorrendo um superaquecimento da placa e isso pode vir a prejudicar com o passar do tempo. O DJI Flip, assim como os demais dessa categoria, se enquadra na linha sub-250 da DJI. Esse poderoso drone aqui, segundo os dados da fabricante, ele tem capacidade de até 31 minutos de bateria, 31 minutos de voo. Porém, como a gente sabe, isso são em condições ideais. Eu ainda não testei ele, portanto eu não vou imprimir aqui a minha opinião sobre esse drone em relação à resistência do vento, à duração de bateria, porque esse teste eu vou fazer posteriormente e vou colocar aqui no nosso canal. Ele também tem capacidade de resistência ao vento de 10.7, que é o nível 5. Ele se equipara ao Mini 3 e ao Mini 4 nessa característica. Porém, como ele tem protetores de hélice, e esses protetores de hélice já fazem parte dele, não podem ser removidos,
vai fazer com que ele sofra com o vento mais do que os demais que eu vou mostrar. Por conta dessa característica, ele tem muito mais área para que o vento faça o trabalho de tirar a estabilização dele. Questão de tamanho, em relação ao Mini 3, por exemplo, é praticamente a mesma do raio das hélices. Porém, como ele tem os protetores de hélices, a gente sabe que ele vai sofrer um pouco mais com o vento. As câmeras do Mini 3, do Flip e do DJI Mini 4 Pro são praticamente as mesmas. Porém, no Mini 3, ela tem alguns recursos que não foram ativados pela DJI, fazendo com que o Mini 3, mesmo que a câmera seja idêntica aos outros dois modelos que eu estou passando para vocês, ele tem alguns recursos a menos, como por exemplo, filmar em câmera lenta, esse daqui consegue, o DJI Mini 3 já não consegue. Filmar em RAW, que é uma forma de edição mais complexa que você consegue fazer, esse tem capacidade de filmar em RAW, o Mini 4 Pro também. Porém, no Mini 3, essa função também é bloqueada, coisas que a gente não entende o porquê. Ele tem capacidade de fazer fotos de até 48 megapixels e filmar em até 4K 100 fps. Só que essa capacidade de 100 fps é para o câmera lenta. Na filmagem normal, 60 fps. Ele possui zoom digital, assim como o Mini 4. Ele tem slot para entrada de cartão. Também é o mesmo micro SD de capacidade V30, que é aqueles mais rápidos. Não tentem utilizar outros cartões que não sejam com essa característica. Isso já aconteceu comigo e o drone ele fica mandando informações para o rádio de que a transmissão de informação e armazenamento no drone está com falha. E isso vai fazer com que você faça um belo voo, registre imagens maravilhosas e ao chegar com o drone no chão e descarregar as imagens do cartão, você veja que só fez perder seu tempo. E perdeu o pior, as melhores imagens que você estava gravando. E esse controle não é coincidência. Ele é exatamente o mesmo controle que está aqui na versão do Neo. Então eles poderiam compartilhar o controle, caso você tivesse em seu poder os dois drones, né? O Flip e o Neo compartilham o mesmo controle. Agora eu vou pegar minha colinha, que não tem jeito, é muita coisa. Aqui eu vou falar sobre os modos inteligentes de voo que ele tem. Quando você utiliza ele apenas o drone, sem utilizar o controle. Ele tem capacidade de fazer o modo 1, 2, 3, testando som. Alô, oi, 1, 2, 3, testando som. Tivemos um pequeno problema técnico, e esse é o motivo pelo qual a gente está com a casa um pouquinho remodelada, mas vamos falando sobre o drone, voltando à linha de pensamento. Falando sobre o DJI Flip, que é o que nós já estávamos conversando sobre esse drone maravilhoso, um selfie drone de excelente capacidade, ele vai ter também todos os modos autônomos de voo. Ele possui praticamente todos os mesmos modos de voo que os outros drones que a gente já falou aqui possuem. Direction Track, Spotlighting, drone, órbita, foguete, helix, mas eu acho que os mais interessantes, no caso do Flip, são os que ele faz a filmagem do ponto de interesse. Aí eu vou destacar o Spotlight, que ele fica de frente ao ponto de interesse, ele só vai girando sobre o próprio eixo conforme o ponto de interesse vai se deslocando, podendo virar inclusive até 360 graus. O outro ponto que eu acho muito bacana também é o rastreio, onde ele vai seguindo o ponto de interesse. Ele vai de frente, filmando de frente, e o ponto de interesse vai estar à frente dele. Ou quer dizer, se eu estiver aí caminhando, ele vai estar filmando aqui a partir da parte de trás. E tem também o que ele faz ao inverso. Aí seria o drone ficar virado na minha direção e ele vai voando de ré. Esse eu acho interessante mais do que o outro, porque ele vai, inclusive, tentando adivinhar qual é o seu caminho. Então é um dos modos de voo que eu acho mais inteligentes que esse pequeno e gigante drone é capaz de fazer. Então, falamos aí sobre o DJI Flip e vamos para o próximo, que é justamente o DJI Mini 4 Pro. E falando aqui sobre o DJI Mini 4 Pro, vamos abrir aqui a embalagem e temos de cara aqui o controle com tela, que é o que vem acompanhando essa versão. O controle, ele vai ter as antenas, aqui na parte de trás a gente vai ter as alavancas dos sticks, ou os propriamente ditos de sticks, né? E teremos aqui a aeronave em si. Ela vem com esses protetores para segurar as hélices, eu achei bem interessante, e o protetor do gimbal também aqui na parte da frente. Esse drone, assim como o Mini 3, ele possui um gimbal mecânico de 3 eixos, certo? Conforme eu inclino a aeronave, a câmera ela se mantém estabilizada, inclinando para frente, para trás, direita e esquerda. Isso faz com que a câmera ela consiga evitar os croppeds, que são, no caso, utilizados para transformar uma filmagem em horizontal em filmagem vertical. É uma excelente ferramenta para esse fim. O Mini 3, assim como o Mini 4 Pro, eles possuem
o gimbal de 3 eixos, que estabiliza a câmera para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, e evitando assim o cropped para quando você precisa estabilizar a imagem digitalmente. Então, por isso que essas câmeras, tanto do Mini 3 quanto do Mini 4 Pro, eu acho mais interessantes para uma filmagem mais profissional. E esse pequeno grande notável, ele também é sub 250, quer dizer, 249 gramas. A bateria dele tem capacidade para 34 minutos de voo na versão Standard e 45 minutos na versão Plus. Ele também suporta ventos nível 5, assim como o DJI Mini 3, e a câmera também é com o mesmo sensor, 1.1.3. Ele faz fotos até 45 megapixels e ele filma em 4K a 100 fps, fazendo com que ele tenha a capacidade de filmar em câmera lenta. Na filmagem normal, 4K 60 fps. Vou pegar minha colinha aqui devagarzinho. Ele também possui entrada para cartão microSD, o V30 também. O controle nessa versão é o DJI RC2. Ele filma em vertical, a câmera dele vira literalmente para a posição vertical, fazendo com que ele não perca qualidade, fazendo um cropped. Ele tem detecção de obstáculos através dos sensores que estão aqui na frente, aqui em cima e aqui embaixo. Então ele é um drone que ele é mais inteligente na questão do voo. Ele é um voo mais seguro, podemos dizer dessa forma. Apesar de que os sensores não são infalíveis. Então, mesmo com sensores, a gente tem que ter muita atenção ao voar um equipamento como esse para não esbarrar com um fio, alguma coisa que o sensor não tenha capacidade de leitura. Ele possui a função Active Tracking 360, onde ele vai ter um ponto de interesse e ele vai ter a capacidade de fazer 360 graus filmando esse ponto de interesse, mesmo ele se deslocando de posição. Então é uma função bem interessante para quem quer fazer um voo autônomo. Ele também é compatível com o Oculus Goggles 2 e com o RC Motion Control para que você faça uma experiência FPV com esse drone. Assim como os demais drones da linha Sub 250, ele também possui os Quick Shots de fábrica, fazendo com que você consiga captar imagens de forma cinematográfica, mesmo estando sem o controle total da situação. Ele voa de forma autônoma e inteligente. Então, esse é um pequeno resumo sobre esses 4 maravilhosos drones que estão disponíveis para compra hoje, levando em consideração que nós estamos em junho de 2025. Então, hoje você consegue comprar qualquer um desses modelos que eu apresentei no mercado de aparelhos novos, disponíveis nas melhores lojas do mercado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever, clicar aqui no sininho, dê um like pra gente, enfim, dê essa moral que a gente está começando esse canal e queremos trazer muitas informações sobre esses pequenos e talentosos drones da DJI. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!